Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui mais uma vez pelo Singular Anglo Vestibulares. Lembrando que estamos agora começando o 15º ano dessa iniciativa, né, de trazer aí os temas mais atuais, que dificilmente teríamos tempo de trabalhar em aula, então a gente traz para esse papo, né, que a gente vai ter aqui a cada 15 dias. Eu sou o professor Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia, e, inclusive, professor de muitos de vocês, aqueles que eu não dou aula, tá? Prazer em conhecê-los e vamos estar esse ano aqui desenvolvendo esse trabalho que, né, acredito, dá um bom resultado. Inclusive, ficamos aí disponíveis para sugestões. Achou um tema legal? Me envia, professor, professor não, estou errando aqui, marcelo.correa, @prosingular.com.br. Então, enviem temas que a gente vai, né, encaixando aí ao longo do ano, fica até mais legal, tá? Para começar, né, esse nosso ano, e para mudar um pouco também aquela ideia de que atualidades é sinônimo de guerra, tá? Eu escolhi falar de uma espécie exótica invasora, que tem um potencial para dar uma dor de cabeça enorme, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada, uma sugestão minha, uma matéria que saiu no UOL. Tá? Eu sei que tem gente que vai falar que a matéria é superficial, é isso e aquilo. Bom, nós temos que entender que nós precisamos de uma leitura que atenda às necessidades do vestibular, uma leitura, né, que compreenda aí o que é previsto para o ensino médio. Não vamos pegar um artigo de uma revista científica extrapolando todo aí o conteúdo que a gente, né, abrange nesses anos. Então, eu analisei e considero que essa leitura está ok, tá? Para aí as grandes provas. Então, vamos ver o título aqui, ó. Peixe devorador ameaça o mar do Brasil. Invasão mais rápida da história. Né? E esse jornalista do UOL, que cobre aí muitas questões ambientais, ele foi entrevistar alguns pesquisadores, nós vamos comentar, né, algumas falas, né, sobre essa preocupação. Então, quando ele fala peixe devorador, ele se refere ao peixe-leão, né, também conhecido, né, mais conhecido aí como lionfish, sei lá por que deixaram em inglês, mas é esse aí, ó, esse ser simpático aí, o lionfish. E o que acontece? Ele provém do Indo-Pacífico, sudeste da Ásia. Lá, esse peixe tem o seu predador. Então, é um peixe que se reproduz com uma velocidade incrível, mas tendo o predador, ele está em equilíbrio. Porém, esse peixe já invadiu o Mediterrâneo, acredita-se que ele entrou pelo Mar Vermelho e o Canal de Suez, né? Lembra que canal é algo artificial, estreito é da natureza. Então, o Canal de Suez, ligando o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, pode ter sido por ali que ele chegou e já infestou o Mediterrâneo. Lembra, espécie exótica é uma espécie que não faz parte daquele ecossistema. Então, essa espécie foi introduzida. Aí você pode ter uma introdução voluntária, involuntária, acidental, mil maneiras. Mas o que acontece? Ele já conquistou o Mediterrâneo. Aí a gente chama de espécie exótica invasora. Porque existem espécies exóticas que não trazem, né, problemas. Por exemplo, o café. O café não é originário aqui do Brasil, né? Tanto que se fala café arábico, né, como uma referência aos melhores. Bom, a manga pode não parecer, mas também não é própria daqui. Mas não são espécies invasoras. Já o javali, o mexilhão dourado, né, e muitas outras espécies fazem parte dessa categoria espécie exótica invasora. O peixe-leão, ele já conquistou o Caribe, já está trazendo muita dor de cabeça, o volume da pesca no Caribe vem diminuindo bastante, principalmente a pesca artesanal, aquela pesca mais próxima da costa, e a ideia é que é ele que está devorando os alevinos, né, os peixinhos ali dos ecossistemas caribenhos. Provavelmente, ele surgiu no Caribe a partir de talvez algum acidente ou até mesmo um furacão. A região é muito
né, atingida por furacões, e na Flórida, e também na Califórnia, mas no caso seria a Flórida, porque está ali na região do Caribe. Na Flórida existem grandes distribuidores de peixes, corais e demais seres aí de vida marinha, né, para o hobby, aquarismo marinho. Inclusive no Brasil, esse peixe ele era encontrado, o lionfish, ele era encontrado à venda, né, facilmente. Ainda é encontrado, embora já um comércio ilegal. Mas provavelmente ou um acidente ou um furacão fez com que esse peixe dos tanques desses grandes distribuidores chegasse ao Caribe. Porque, tudo bem, ele é do sudeste da Ásia, mas os americanos praticamente compram tudo que é coletado. E a partir de lá, esses animais são distribuídos mundo afora. Ou talvez um acidente, ou, como eu disse, furacões. Nós encontramos um peixe desse em 2015, 16 aproximadamente, na região dos Grandes Lagos, no litoral carioca. Mas foi um só, nada além disso. Provavelmente algum aquarista desistiu do hobby, botou num balde, jogou, né? Não é o procedimento correto, eu sei que deve ser muito chato jogar isso na terra, deixar o peixe morrer, mas seria a medida mais segura. Ah, mas é um peixe só, não vai se reproduzir. Na dúvida, é melhor não introduzi-lo na natureza. Por quê? Porque ele é uma espécie exótica. Você garante que não vai se tornar uma espécie invasora? Não dá para garantir. Tá? Bom, mas voltamos ao Caribe. Já infestou o Caribe, mas a chance de chegar aqui no Brasil, nós dizíamos que era mínima. Por quê? Porque esse peixe do Caribe vindo para cá, ele vai ter que passar pela foz do rio Amazonas. Né? Você tem ali um volume de água gigante, o que faz com que o pH mude bastante. E ele é um peixe muito sensível, pelo menos em aquário, a variações de pH. Olha aí, para umas questões interdisciplinares, fica interessante, hein? Bom, então nós achávamos que a foz do Amazonas seria uma espécie de uma barreira natural. Tá? Tradicionalmente, esse peixe é encontrado em águas mais rasas, né, águas cristalinas. Ali você não tem água cristalina, porque tem os sedimentos que a água do rio transporta, e o pH, quer dizer, não é um ambiente adequado a esse peixe. Bom, ele passou. Ele passou e já é encontrado no litoral, por exemplo, do Ceará. Nos últimos anos, né, coisa assim, hein? Não dá ano, não dá plural, vai dar um ano e meio. Nós já capturamos mais de 20 exemplares. Tivemos acidentes de pessoas que pisaram e esses espinhos são venenosos. Tá? Então, nós achávamos que ele não viria para cá, mas tem alguma coisa aí acontecendo. Olha um dos pesquisadores entrevistados, o que ele diz? Abre aspas para o pesquisador, por acaso, Marcelo, como eu. Então, o que ele diz? Vamos ler juntos aqui. É a invasão mais rápida que já vi na história do Brasil. Invasão, olha o termo que ele está usando. Eu estou impressionado. E isso traz, uma situação gravíssima. Por que gravíssima? Porque nós não sabemos exatamente qual o impacto, né, que esse peixe vai causar. Né? Nós vimos o impacto causado no Mediterrâneo, o impacto no Caribe, mas será que aqui vai ser exatamente o mesmo? Nós não sabemos. Mais uma frase do mesmo pesquisador. Vamos ler novamente aqui. Juntos. Não temos como saber como isso afeta a cadeia pesqueira. Se perguntar a gente que espécie ele come aqui, não sabemos. Temos de estudar, mas para isso precisamos de recursos financeiros, que é uma coisa que vocês sabem que não é o forte, né? Disponibilidade de verbas para pesquisa. Uma esperança que as coisas vão mudar um pouco, né? E que o governo, sobretudo federal, que é quem, né, tem condições de arcar com isso, vai voltar aí a fomentar a pesquisa científica, porque, como ele diz, nós não sabemos quais as espécies que esse peixe vai ter aqui como espécie preferencial aí para a sua dieta. E uma outra coisa também, que nós achávamos, né, como eu disse, que esse peixe não viria para cá pela barreira natural, representada pela foz do Amazonas, só que além disso, vamos dar uma olhada nesse mapa. Então você tem ali, né, a foz do Amazonas, tentem localizar aí a foz do
Amazonas, o Amapá, né? Ali você tem a foz. Então o peixe não passaria por ali. Pior, né? Passou. O que você tem no litoral norte do Brasil? Você tem uma corrente, né? Corrente marítima chamada corrente das Guianas. Então, esse peixe, na pior das hipóteses, passaria pela barreira natural água doce do Amazonas, mas não avançaria. Por quê? Porque a corrente das Guianas, vai no sentido contrário desse peixe vindo aqui, né? Saindo do Caribe, vindo para o Atlântico. Mas o peixe já foi encontrado, como eu disse, no Ceará. Já foi encontrado no Rio Grande do Norte. E agora, meio que ele já fez a curva ali. Tá? E então ele vem em direção ao nosso sul, litoral sul, onde tem a corrente brasileira. E essa corrente favorece agora o deslocamento dessas espécies. Então, se ele passou pela barreira natural, se ele conseguiu vencer a corrente das Guianas e agora ele tem a corrente favorável, a tendência é se alastrar de uma maneira ainda mais surpreendente. Olha que o pesquisador já disse, eu nunca vi uma espécie avançar tão rápido. E agora tem a vantagem da corrente empurrando o peixe aqui para a parte mais sul do Brasil. Acreditam aí os pesquisadores que vai chegar até o Uruguai. E o estrago que vai causar, bom, só com muitos recursos para podermos nos preparar para a chegada desse peixe em grande quantidade. Aqui temos, por exemplo, um cartaz, né, tudo cartaz institucional, alertando para o perigo, os espinhos, o veneno, né, a velocidade com que ele se reproduz, né, olha aí a maturidade do peixe, do nascimento à maturidade, significa que já está reproduzindo, se dá em 1 ano somente, né, com uma quantidade gigantesca de ovos, né, num intervalo curtíssimo, né, e sem predador. Olha aqui mais um cartaz institucional, né? Você viu o peixe-leão? E o que eles falam? Quem puder capturar, poder cortar até os espinhos e botar num saco, não devolver de forma alguma para a natureza e comunicar às autoridades. Porque nós precisamos mapear o quanto antes onde o peixe já chegou e nos prepararmos para impedir que essa espécie se torne invasora. No Brasil, ela não é invasora ainda, é exótica. Mas os pesquisadores não estão muito esperançosos, não. Tá? Bom, mas é, com certeza, um tema bem relevante para a gente. Espécies exóticas invasoras. Para finalizar, olha aqui um peixinho. Talvez alguém tenha aí o hobby aquarismo marinho. Eu tive por 20 anos. E o hobby aquarismo de água doce, um pouco mais popular, né? Só que esse peixe, conhecido aqui como paulistinha, esse exemplar especificamente, vem da China. Ele é transgênico. Sim, eles conseguiram transgênico, eles conseguiram inserir genes de anêmonas, que são fluorescentes. E aí o peixe adquire a fluorescência. Tá? É proibido a importação, mas a importação acontece e se reproduz muito fácil. Tá? E esse peixe já é encontrado em rios, em Minas Gerais. E esses rios de Minas correm para o Rio de Janeiro. É o chamado Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é o nosso caminho daqui para o Rio de Janeiro. Então, você tem rios que formam o Rio Paraíba do Sul, né, o nome completo. Tem rios que nascem em São Paulo, rios que nascem no próprio Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Muitos deles nascem em Minas. E esse peixe já é encontrado na natureza. Né? Então, uma espécie exótica, não sabemos se tem potencial de ser uma espécie invasora e que malefício pode trazer, mas já é realidade. Então, é um assunto que preocupa, ou deveria preocupar bastante, ok? E tem bem o jeitão dos nossos vestibulares. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Fiquem à vontade aí para enviar as sugestões, todo tipo de comentário, críticas também, evidente, são sempre bem-vindas. Então, um beijão aí para todo mundo. Até logo. Tchau.